Boa tarde, pessoal. Hoje o tema da aula são os hormônios adrenocorticais. Falando um pouquinho sobre a glândula suprarrenal, também chamada de adrenal, são glândulas então bilaterais localizadas logo acima dos rins, no espaço retroperitoneal. São glândulas totalmente endócrinas, né? Sendo consideradas pequenas, pesando em torno de 3 a 6 gramas somente. As glândulas adrenais elas possuem dois órgãos endócrinos distintos. A medula adrenal, que seria a parte interna da glândula, e o córtex adrenal formam esses dois órgãos endócrinos distintos. A medula adrenal ela vai secretar as catecolaminas, né? Principalmente a adrenalina, em menor quantidade a noradrenalina. Já o córtex adrenal vai secretar os hormônios derivados do colesterol, ou seja, os hormônios esteroides adrenocorticais. Com relação aos hormônios medulares, adrenalina e noradrenalina vão ajudar a preparar o organismo para enfrentar situações de emergência. Já o córtex adrenal ele vai secretar 3 tipos de hormônios. Os hormônios glicocorticoides recebem esse nome por ter o efeito de aumentar a glicemia. Eles têm ação, sobretudo, então, sobre o metabolismo de carboidratos, proteínas e de gorduras. Já os mineralocorticoides são essenciais para a manutenção do balanço de sódio e do volume extracelular. E já em relação aos hormônios sexuais, ou seja, os estrogênios adrenais, eles exercem discreto efeito sobre as funções de reprodução. E o principal controle da secreção adrenocortical e adrenomedular é exercido então pela hipófise anterior através da ação do hormônio adrenocorticotrófico. Com relação às ações da adrenalina e noradrenalina, elas têm função do quê? De estimular o sistema nervoso, né? E exercem ações metabólicas sobre o fígado e os músculos, onde que vão promover glicogenólise e gliconeogênese. A adrenalina e a noradrenalina, como visto na aula do sistema nervoso simpático, eles têm o efeito de aumentar a força e a frequência de contração do músculo cardíaco, aumentando a estabilidade do miocárdio e dilatando os vasos coronarianos. Com relação às glândulas adrenais, então aqui a gente tem um esquema mostrando a parte histológica da glândula. Então aqui a gente tem a parte superior do rim, onde se localiza a glândula adrenal. Como eu falei, a glândula adrenal é composta por duas partes, a parte externa chamada de córtex e a parte interna chamada de medula. Essa parte interna, medula da glândula adrenal, vai secretar então as catecolaminas. Já o córtex adrenal, ele histologicamente é dividido em 3 camadas, vão secretar hormônios diferentes. A camada mais externa, chamada de zona glomerulosa, secreta os mineralocorticoides, entre os quais o principal é a aldosterona. Já a camada mais espessa é chamada de zona fasciculada, então é a zona intermediária. Vai secretar os glicorticoides, que o principal seria o cortisol. E por último, mais interna, a gente tem a zona reticular, que vai secretar então os hormônios sexuais adrenocorticais. As ações dos hormônios no córtex adrenal, então eles estão envolvidos com o quê? Com regulação da glicemia, metabolismo de lipídios e proteínas, atuam também na manutenção do tônus vascular. Além desses efeitos, eles também podem fazer o quê? Modular a resposta imune e a resposta inflamatória, e eles são essenciais, né, para a manutenção do funcionamento do organismo em situações de estresse. Com relação então aos hormônios esteroides produzidos pelo córtex adrenal, a gente tem os mineralocorticoides, como eu falei, o principal é a aldosterona, que vai estar relacionado ao quê? A regulação, o balanço dos eletrólitos. Já os glicorticoides, o cortisol sendo o principal, eles vão afetar então o
metabolismo de nutrientes, né, e a resposta inflamatória e imune. Já os hormônios androgênicos, desculpa, são dois dos principais. Seria a desidroepiandrosterona e a androstenediona. Esses hormônios androgênicos adrenocorticais, eles têm efeitos similares à testosterona, mas eles têm uma baixa potência. Como que é controlado o córtex adrenal? Ele é controlado pela glândula hipófise, que por sua vez está sob o controle hipotalâmico. Então, como a gente viu na aula passada, né, na aula passada não, nas aulas anteriores, o hipotálamo ele vai controlar parte do sistema endócrino, né, através da regulação da adenohipófise e da neurohipófise. Então, o controle da adenohipófise se dá pela liberação de hormônios hipotalâmicos na circulação porta-hipotalâmica hipofisária, que vão, por sua vez, regular a secreção dos hormônios adenohipofisários. Entre esses hormônios adenohipofisários, a gente tem o ACTH, que seria o hormônio adrenocorticotrófico, ou corticotrofina, que é o principal regulador, então, da secreção dos hormônios adrenocorticais. Então vamos falar agora um pouquinho do cortisol. Vamos falar inicialmente então da regulação da secreção de cortisol por esse eixo hipotalâmico e hipofisário adrenal. Então esse eixo ele está sob controle hipotalâmico, que libera um hormônio chamado de hormônio liberador de corticotrofina, abreviado da sigla inglesa por CRH. O CRH estimula a secreção do hormônio adrenocorticotrófico, o CTH. Esse efeito do CRH ele é potencializado pelo hormônio antitiurético, também liberado por células parvocelulares do núcleo paraventricular. Então, esses dois hormônios, principalmente o CRH, estimulam a secreção pela adenohipófise do ACTH. O ACTH, por sua vez, estimula a glândula adrenal a liberar o cortisol. O cortisol vai exercer retroalimentação negativa tanto na adenohipófise, diminuindo a secreção de ACTH, bem como vai inibir o hipotálamo a secretar o hormônio liberador de corticotrofina. Então, é uma regulação por retroalimentação negativa. Diversos fatores são capazes de modular a liberação de CRH controlando esse eixo, entre os quais a gente vai ver que se encontra fatores relacionados ao ritmo circadiano, e esse eixo também pode ser modulado pelo estresse. Então, situações tanto de estresse físico ou mental acarretam no aumento da liberação de CRH, que vai ativar o sistema, aumentando a concentração plasmática de cortisol. Então, os efeitos do estresse vão acarretar o quê? No aumento da liberação do CRH. Então, tanto estresse físico como traumatismo, cirurgia, queimaduras, infecção, tem como alterações fisiológicas, né? Por exemplo, uma hipoglicemia, febre, hipotensão, realização de exercícios ou até a exposição ao frio, leva ao aumento da liberação de CRH, que ativa esse sistema, promovendo o aumento da liberação de cortisol. Além disso, o estresse mental também acarreta no aumento da liberação de CRH. Ou seja, em situações de medo, eu tenho uma ativação desse sistema. Quando o medo ele ocorre fora de contexto, como por exemplo em situações de ansiedade, eu posso ter uma ativação exagerada desse sistema, o que participa da fisiopatologia então desses transtornos de humor como ansiedade. O cortisol, ele possui um ritmo circadiano de secreção. Isso quer dizer que ele tem um perfil diário na sua secreção. Aqui a gente tem a concentração plasmática do cortisol e aqui a gente tem o período do dia. A concentração plasmática de cortisol
Então, ao longo do dia, ela é relativamente elevada, né, que reflete pulsos da secreção desse hormônio, e ao final do dia e ao longo da noite essa concentração plasmática de cortisol ela tende a diminuir. Ela volta a se elevar logo antes do despertar. Então, logo antes do despertar eu tenho um aumento da secreção de cortisol, que se eleva então ao longo do dia repetindo o mesmo padrão diário. Esse seria o ritmo de secreção circadiano do cortisol, que obviamente pode ser sobreposto pela existência, né, pela existência de ocorrência, vamos chamar assim, de fatores estressantes, sejam eles físicos ou mentais. Esse controle relacionado então, ao ritmo circadiano da secreção de cortisol está relacionado, como a gente viu ali, com o período do dia, né? De forma que o próprio hipotálamo recebe informações relacionadas à luminosidade do ambiente. Então tem uma via chamada de via retino-hipotalâmica que vai estimular o núcleo do hipotálamo chamado de núcleo supraquiasmático, que seria o marca-passo, vamos dizer assim, dos ritmos circadianos. E ele participa então também do controle circadiano da secreção do cortisol. Como que o cortisol ele é transportado, como que ele é metabolizado? O cortisol, sendo um hormônio derivado do colesterol, ou seja, um hormônio esteroide, ele necessita de auxílio para ser transportado no plasma, de modo que somente 5% de todo o cortisol secretado é transportado na sua forma livre. A maior parte do cortisol se encontra ligada a proteínas plasmáticas, então, como a transportina, que se liga avidamente a 80% do cortisol, e 15% do cortisol liberado seria transportado através da albumina. O cortisol que é liberado, ele pode ser inativado por ação de uma enzima chamada de 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase, também abreviado de HSD. Existem duas isoformas. O cortisol, então, ele pode ser inativado pela ação dessa enzima em cortisona, perdendo seu efeito. Como que o cortisol realiza suas ações? Sendo um hormônio esteroide, o receptor do cortisol se encontra dentro da célula, precisamente onde? No citoplasma. Então, quando o cortisol entra na célula, o que vai ocorrer? Ele vai se ligar no seu receptor. Uma vez formado então, um complexo cortisol, receptor de cortisol, que seria o receptor glicocorticoide, ele é ativado e sofre dimerização. O que isso quer dizer? Que vou ter dois complexos de receptores ligados entre si. Esse complexo dimerizado vai se translocar ao núcleo, onde eles vão se ligar a uma sequência do DNA chamada de elemento de resposta aos glicocorticoides. E dessa forma vai promover o que? Aumento ou inibição da transcrição de alguns genes. Então o efeito do cortisol, assim como dos outros hormônios esteroides, está relacionado à alteração na transcrição gênica. Só relembrando, então, quando eu tenho a formação do RNA mensageiro, né, o RNA mensageiro se transloca então do núcleo para o citoplasma, onde ele vai se associar com o retículo endoplasmático rugoso e os lisossomos e promover a tradução de proteínas específicas, alterando assim a função celular. Quais são as ações fisiológicas dos hormônios glicocorticoides, ou seja, do cortisol? Ele está relacionado ao metabolismo de carboidratos. Então, o cortisol, de uma maneira geral, quando ele atua no fígado, o que ele tende a fazer? Aumentar a produção hepática de glicose.
Então, o efeito do cortisol é o quê? Aumentar a glicemia por fazer com que o rim comece a secretar mais glicose. Isso se dá através do quê? Do aumento da mobilização de substratos para a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? A gliconeogênese é a síntese de glicose a partir de substratos que não sejam carboidratos, como por exemplo o lactato, alguns aminoácidos e o glicerol. Então isso seria a gliconeogênese. Então o que o cortisol vai fazer no fígado é o que? Aumentar a mobilização desses substratos que são precursores, né, são necessários para a via da gliconeogênese. Então isso vai aumentar a gliconeogênese hepática, né? De que forma que isso ocorre? Ativando enzimas chaves nesse processo. Uma das quais seria, por exemplo, a ativação da fosfenolpiruvato carboxiquinase. Outro seria o que? Aumentando também uma enzima chamada de glicose 6-fosfatase. E um outro efeito do cortisol no fígado seria o que? Aumentar a síntese de glicogênio. Esse aumento da síntese de glicogênio, esse glicogênio formado, desculpa, pela ação do cortisol, ele depois vai ser degradado por ação de outros hormônios, como o glucagon e a adrenalina, aumentando então a liberação de glicose pelo fígado. Ainda com relação ao metabolismo de carboidratos exercidos pelo cortisol, esses efeitos eles são chamados de permissivos na gliconeogênese e na glicogenólise pela ação do glucagon e da noradrenalina. De que forma esses efeitos são permissivos? O cortisol, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o número de receptores lá nas células hepáticas desses hormônios, que são hormônios que promovem a gliconeogênese e a glicogenólise. Então ele facilita a ação tanto do glucagon quanto da adrenalina. Esse aumento da síntese de glicogênio hepático, ou seja, através da atividade da glicogênio sintetase, serve para estocar substratos para as respostas agudas por agentes glicogenolíticos, né? Como eu tinha falado antes, o glucagon e a adrenalina. Um outro efeito importante do cortisol é o que? Inibir a utilização periférica da glicose. Então, sobre a ação do cortisol, o fígado começa a liberar glicose. E essa glicose liberada pelo fígado, por ação do cortisol e outros tipos celulares, vai inibir a utilização periférica de glicose, de modo que essa glicose possa ser utilizada pelo sistema nervoso central. Assim, os glicocorticoides eles vão estimular a conversão então, de aminoácidos e glicerol, lactato em glicose e armazenamento de glicose e glicogênio. Né? São essenciais então, para a manutenção dos níveis de glicose em períodos de jejum, de modo que a remoção da glândula adrenal acarreta em uma dificuldade muito grande, com risco à vida, mesmo em períodos curtos de jejum. Tamanho papel importante do cortisol na manutenção da glicemia. Além disso, ele estimula a lipólise, né? E vai ter efeitos antagônicos ao da insulina. O cortisol ele vai ativar enzimas chaves, né, no controle do processo de gliconeogênese. Então, no processo de gliconeogênese, a gente tem conversão de substratos como lactato, aminoácidos, por exemplo, em glicose. Esse processo, chamado então de gliconeogênese, ele tem 3 enzimas reguladoras, 2 das quais são estimuladas pelo cortisol. Né? Uma delas é a fosfenolpiruvato carboxiquinase, que está relacionada com a conversão de oxalacetato em fosfenolpiruvato, e a glicose 6-fosfatase, que vai converter então glicose 6-fosfato em glicose, que pode ser liberada pelo fígado. Então, durante esse processo de gliconeogênese vai ser formada a glicose 6-fosfato, que pode ser então sofrer ação da glicose 6-fosfatase ser liberada pelo fígado, bem como a glicose 6-fosfato pode seguir uma outra via metabólica e ser convertida em glicogênio e depois sofrer ação de hormônios glicogeniolíticos.
Esses efeitos do cortisol nas células hepáticas são efeitos, vamos chamar de permissíveis, né? Porque o cortisol vai fazer o quê? Aumentar o número de receptores de glucagon e epinefrina dessas células, que são hormônios que, quando ativam seus receptores, levam a ativação de cascatas intracelulares, fosforilação de enzimas, que vão fazer o quê? Aumentar a glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio armazenado em glicose, que depois é liberada pela célula hepática, ou aumentar o processo de gliconeogênese, diminuir a glicólise e diminuir o processo de lipogênese. Então, basicamente, o cortisol, além de promover aumentar a expressão e atividade de enzimas relacionadas ao processo de gliconeogênese, também vai tornar o quê? Essas células hepáticas mais responsivas à ação da adrenalina e do glucagon, que são hormônios que também estimulam essas vias. Então, sobre o metabolismo de carboidratos, são efeitos permissivos na gliconeogênese e na glicogenólise pelo glucagon e epinefrina, através do aumento do número de receptores. Outro efeito é o aumento da síntese do glicogênio hepático. Outro efeito dos glicorticoides, através do aumento da atividade da glicogênio sintetase, né? Vamos estocar então o glicogênio para respostas agudas por agentes, né, glicogeniolíticos, como falado anteriormente, glucagon e epinefrina. Além disso, vai inibir então a utilização periférica da glicose por antagonizar os efeitos da insulina. Sobre o metabolismo de proteínas, a gente vai considerar o tecido muscular, que é um tecido rico em proteínas. Então, sobre a ação do cortisol, o cortisol vai fazer o quê? Ele vai promover o aumento da proteólise nesse tecido. Com isso, vai levar ao quê? Ao aumento da liberação de aminoácidos a partir das fibras musculares. Além disso, o cortisol no tecido muscular estriado esquelético diminui o quê? Diminui a captação de glicose por essas células e diminui a captação também de aminoácidos, levando também a uma diminuição da síntese proteica. Então, basicamente, sobre o tecido muscular esquelético, o cortisol vai fazer degradar as proteínas aqui presentes, liberando aminoácidos que vão ser liberados no sangue. Uma vez no sangue, podem ser utilizados pelo fígado para o fígado conseguir sintetizar a glicose. Esse efeito proteolítico do cortisol tem uma aplicação clínica, né, de modo que o excesso de cortisol ele pode produzir então atrofia e fraqueza muscular pela perda de proteínas. Sobre o metabolismo lipídico, a gente vai considerar então o tecido adiposo. Então, isso aqui é uma representação esquemática de uma célula adiposa. O tecido adiposo ele tem uma enzima chamada de lipase hormônio sensível. Essa enzima ela pode ser ativada pelo cortisol. Quando ela é ativada, o que ela faz? Ela vai converter os triglicerídeos em ácidos graxos livres, que podem ser utilizados como fonte energética por diversos tecidos, ou também pode dar origem ao glicerol, que vai ser então utilizado no fígado para o processo de gliconeogênese. Outro efeito que o cortisol possui sobre as células do tecido adiposo, né, que afeta o metabolismo lipídico, seria o quê? Diminuir a sensibilidade à insulina, né, tanto no tecido adiposo quanto no músculo estriado esquelético e no fígado, e vai diminuir o transporte de glicose nessas células, né, e também no músculo esquelético, como a gente já tinha visto anteriormente. Além de promover então diretamente o aumento da expressão da lipase hormônio sensível, o cortisol também aumenta o número de receptores beta-adrenérgicos nessas células. Com o aumento do número de receptores beta-adrenérgicos nessas células, as células se tornam mais responsivas à ação da adrenalina, que também tem o efeito aqui, de estimular a lipase hormônio sensível, que vai degradar então os triglicerídeos. Então, na presença de cortisol, o tecido adiposo, o adipócito, vai fazer o quê? Liberar glicerol, que vai ser utilizado pelo fígado para o processo de gliconeogênese.
Então, resumindo os efeitos metabólicos do cortisol, a gente vai considerar o quê? Na presença do cortisol, o fígado produz bastante glicose, produz e libera glicose. Para que isso ocorra, os efeitos sobre os outros tecidos devem ser integrados. Vamos ver como que isso ocorre, relembrar. Então, o cortisol vai aumentar a produção de glicose no fígado, e para isso o fígado precisa de precursores da via gliconeogênica. Da onde que vem esses precursores? Do músculo e do tecido adiposo. O cortisol no tecido muscular vai fazer o quê? Vai promover o processo de proteólise, e com isso vai ocorrer a liberação de aminoácidos, que vão ser, então ser captados pelo fígado e utilizados na síntese de glicose. Da mesma forma, o cortisol, atuando sobre o tecido adiposo, vai aumentar o processo de lipólise, levando que a liberação de glicerol, que por sua vez também é utilizado pelo fígado para a produção de glicose. Então, o cortisol atua no fígado, promovendo o quê? Aumento da gliconeogênese através do aumento da atividade das enzimas e da quantidade de enzimas chave dessa via, bem como ele atua em outros tecidos de modo a prover o fígado com os substratos necessários para esse processo. Assim, é muito importante a manutenção o cortisol é muito importante na manutenção do que? Da glicemia. Na ausência de cortisol, mesmo breves períodos de jejum podem acarretar em glicemia grave. Além desses efeitos, o cortisol também aumenta o número de receptores beta-adrenérgicos no coração, aumenta o número de receptores beta-adrenérgicos também no tecido vascular. São efeitos permissivos, importantes para a manutenção da pressão arterial e do volume sanguíneo. Sobre o tecido ósseo, o cortisol então, ele vai aumentar a função osteoplástica, está relacionado então com a reabsorção óssea. Nos pulmões ele aumenta a maturação e a síntese do surfactante no feto, diminui a síntese de colágeno, bem como a proliferação dos fibroblastos. Sobre o tecido renal ele aumenta a taxa de filtração glomerular. Essa ação moduladora também sobre processos do sistema nervoso central, como processos sensoriais, intelectuais e afetivos. Então, sobre os ossos, ele vai diminuir a formação dos ossos. De que forma? Reduzindo a formação da forma ativa da vitamina D, que é 1,25 de hidroxivitamina D, aumentando também a excreção urinária de cálcio, diminui a atividade dos osteoblastos e aumenta a apoptose dos osteócitos e dos osteoblastos. E como a gente viu, ele aumenta a atividade dos osteoclastos. Esses dois efeitos tendem a fazer o quê? Aumentar a reabsorção óssea e diminuir a formação de osso novo. Sobre o sistema nervoso vascular, ele é necessário então para a manutenção da pressão arterial dentro da normalidade, aumentando a resposta das arteríolas a agentes vasoconstritores como a angiotensina 2 e a adrenalina. E diminuir também a permeabilidade vascular. Sobre o sistema nervoso central, o cortisol realiza diversas funções, como por exemplo modular o funcionamento perceptivo e emocional, está relacionado à manutenção da vigília. Em excesso, ele também causa insônia. Então, para o bom funcionamento do sistema nervoso central, deve ter níveis adequados do cortisol. Tanto sua falta quanto seu excesso vão causar problemas. No desenvolvimento do feto, o cortisol vai participar então do desenvolvimento do sistema nervoso central, da retina, da pele, do trato gastrointestinal e dos pulmões. Um efeito muito importante em todos esses tecidos, tem uma aplicação clínica importante é a formação dos pulmões, onde o cortisol vai estimular a maturação dos pneumócitos do tipo 2, que são as células desse tecido que sintetizam o surfactante. Então, isso vai levar ao quê? O surfactante, vocês viram na fisiologia pulmonar, que ele diminui a pressão superficial da água e facilita a expansão pulmonar. Quando a criança nasce para termo, em torno lá de 7 meses, então você não tem ainda a formação completa dos pulmões, a produção de surfactante é baixa. Uma maneira de
tratar isso é através do uso de drogas que atuam como o cortisol. Eles vão promover o quê? Promover então a maturação do termómetro tipo 2 e aumentar a produção do surfactante. Esses efeitos, o cortisol é muito importante por possuir efeito anti-inflamatório. Né? De que forma que ele faz isso? Várias etapas do processo inflamatório vão ser inibidas pelo cortisol. Ele vai inibir a fosfolipase A2, diminuir a tensão do sistema imune, o número de linfócitos T, diminui a produção de diversas interleucinas, estabilizar os lisossomos, bloquear a quimiotaxia de neutrófilos e diminuir a proliferação de fibroblastos e a capacidade de síntese, alterando também então o processo de reparo. Além desses efeitos sobre a resposta inflamatória, o cortisol também vai inibir o efeito imunossupressor, onde ele vai inibir então, a proliferação das células T, principalmente das células T auxiliares, e diminuindo essa proliferação, acaba de modo indireto, juntamente com sua inibição da produção de citocinas, inibindo a formação da proliferação das células B e a produção de anticorpos. Assim, o cortisol tem vários efeitos importantes, né? Vamos resumir agora. Então, sua secreção, ela pode obedecer, então, ela obedece a um ritmo circadiano, né? Que vai controlar, então, a liberação de CRH, CTH e cortisol. E como o estresse pode estimular a ativação desse eixo. O cortisol, a gente viu, ele tem efeitos metabólicos, né? Sobre o fígado, promovendo a gliconeogênese, sobre o músculo, aumentando o catabolismo de proteínas, tecido adiposo, aumentando a lipólise. Esses efeitos estão interligados, de modo que os precursores aminoácidos e glicerol liberados durante esses processos são utilizados pelo fígado para a síntese de glicose através da via da gliconeogênese. Além disso, o cortisol tem efeito anti-inflamatório e imunossupressor, né? Diminuindo a resposta, essas duas respostas. Isso pode ser utilizado clinicamente, então em doenças inflamatórias crônicas, bem como em doenças autoimunes, pode ser utilizado drogas com ação semelhante ao cortisol, de modo a suprimir esses dois tipos de resposta. Como eu falei, doenças inflamatórias crônicas e doenças autoimunes, é importante, pode ser utilizado drogas com ação glicocorticoide. Né? Então, pessoas, por exemplo, que sofrem de asma, bronquite crônica, podem fazer inalação de produtos, né, drogas, desculpa, com ação semelhante aos glicocorticoides. E doenças autoimunes, mesma coisa. Né? Então, por exemplo, uma situação, por exemplo, de transplante. Né? Você quer inibir ou suprimir a função do sistema imune para evitar uma rejeição do tecido transplantado. Entre as drogas imunossupressoras que podem ser utilizadas, pode ser utilizado aqui os glicocorticoides. Então, eles são bem comuns na prática clínica. O excesso de cortisol leva a uma síndrome chamada de síndrome de Cushing, né? Que seria então o excesso de secreção de glicocorticoides. Os indivíduos tendem a apresentar o quê? Obesidade de tronco, apresentar estrias abdominais, hipertensão arterial, osteoporose, anormalidades mentais, né? Agitação, ansiedade, assim por diante. E frequentemente diabetes mellitus, em virtude do quê? Que o cortisol tem efeito antagônico à ação da insulina. Então é normal quando a pessoa tem um hipercortisolismo, ou seja, aumento dos níveis plasmáticos de cortisol, que isso possa desenvolver alguma resistência à ação da insulina, e isso pode levar a um quadro de diabetes. Aqui um exemplo de fotos, né, da síndrome de Cushing, com hipercortisolismo. Né? A pessoa vai apresentar pode apresentar nessa face de lua cheia e a presença de estrias
na região abdominal. Então, apesar então, do cortisol levar ao processo de lipólise, normalmente o indivíduo com hipercortisolismo, não sabe ao certo porquê, apresenta o quê? Aumento da tecido adiposo na região abdominal. No entanto, como a gente viu anteriormente, um dos efeitos metabólicos do cortisol é promover proteólise, né, tecido muscular esquelético. Então é normal o indivíduo com hipercortisolismo apresente atrofia muscular, como pode ser observado nesse indivíduo aqui. Os casos de insuficiência adrenal, menos frequentes do que o hipercortisolismo, eles podem ser devido a quê? Insuficiência adrenal primária, também chamada de doença de Addison, ou insuficiência adrenal secundária, né, no qual eu posso ter a supressão do eixo hipotalâmico hipofissário adrenal através do uso de glicocorticoides exógenos, né, ou situação de pouca função da glândula adenohipofisária. A insuficiência adrenal primária, por sua vez, ela pode ser devido a quê? A destruição anatômica da glândula, falência metabólica na produção do hormônio, ou a presença de anticorpos que vão atuar de maneira antirreceptor do hormônio adrenocorticotrófico, ou mutação no gene do hormônio adrenocorticotrófico. Isso também pode ser causado por uma hipoplasia adrenal congênita. Assim, quando ocorre deficiência na glândula adrenal, eu tenho efeitos que vão ser resultantes da deficiência de mineralocorticoides e de glicocorticoides. A ausência do cortisol, então, como eu falei para vocês, é muito grave, já que esses indivíduos não são capazes, né, o fígado deles não é capaz de sintetizar uma quantidade significativa de glicose através da via da gliconeogênese, né? Isso pode acarretar numa hipoglicemia grave, pode levar ao coma e à morte. Outra situação importante é o que? Devido então à deficiência dos mineralocorticoides, esses indivíduos podem apresentar o que? Uma diminuição do volume extracelular, também do volume plasmático. Isso pode acarretar, se não tratado, o que? Situação de choque circulatório, pode levar até a morte também. Além disso, né, esses indivíduos com deficiência dos hormônios adrenocorticais, cortisol, o que vai ocorrer? Como tem uma baixa retroalimentação negativa, porque tem pouco cortisol, o indivíduo vai secretar grandes quantidades do hormônio adrenocorticotrófico. O pró-hormônio do ACTH, além de ter na molécula o ACTH, ele também tem um outro hormônio chamado de hormônio estimulante dos melanócitos, que é o MSH. Conforme então vai ter aumento do ACTH, também vou ter aumento desse hormônio, que pode levar então à pigmentação da pele desses indivíduos em algumas regiões. Muito bem, agora vamos ver os mineralocorticoides. Os mineralocorticoides, a aldosterona é a principal, sendo responsável por 90% de toda a atividade mineralocorticoide desses hormônios. Além disso, eu tenho o quê? Outros hormônios que também têm atividade sobre os minerais, como a desoxicorticosterona, né, mas ela é pouco secretária, a corticosterona, que possui discreta atividade mineralocorticoide, e o próprio cortisol, que também possui pouca atividade mineralocorticoide. Então, o principal que a gente vai falar até daqui por diante de mineralocorticoide é o que? A aldosterona. A aldosterona, o principal efeito dela é o que? Aumentar a reabsorção de sódio nos rins. E isso ela faz fazendo o quê? Aumentando a secreção e depois a excreção de potássio pelos rins. Esse efeito de aumentar a reabsorção de sódio nos rins vai fazer o quê? Conservar os íons sódio no líquido celular e com isso a água, né? Sendo muito importante para a regulação então do volume extracelular, que está intimamente relacionado com a manutenção da pressão arterial. Então, aqui temos duas situações relacionadas ao controle do balanço de sal.
e de água do organismo. Pois bem, quando o indivíduo tem uma deficiência na ingesta de sal, isso acarreta no quê? Isso leva à diminuição da osmolaridade e diminui a secreção de hormônio antidiurético. Com isso vai aumentar a diurese. Isso pode acarretar o quê? Uma diminuição do volume plasmático e diminuição da pressão arterial. O rim contém barorreceptores que vão detectar a diminuição da pressão arterial. Em resposta a isso, eles vão secretar uma enzima chamada de renina. A renina vai levar à ativação da angiotensina 2. A angiotensina 2, por sua vez, é um dos principais estimulantes da secreção de aldosterona pelo córtex adrenal. A aldosterona, então, liberada, vai atuar nos rins, aumentando a reabsorção de sódio. Aumentando a reabsorção de sódio e, consequentemente, de água, isso tende a produzir o quê? Uma diminuição da perda de sódio na urina, né? Diminuir a natriurese, conservando o sódio que está sendo baixo ingerido nessa situação aqui. Quando eu tenho o inverso, o excesso da ingestão de sódio, né? Isso tende a aumentar a osmolaridade plasmática. Com isso, vai liberar muito ADH, que vai aumentar a retenção de água. Isso tende a fazer o quê? Além disso, a osmolaridade também aumenta a sede, né? Então o indivíduo vai reter mais água, ingerir mais água. Isso promove aumento do volume plasmático, né? Que pode acarretar no aumento da pressão arterial. Esse aumento da pressão arterial vai inibir a secreção de renina pelos rins, diminuindo então a formação de angiotensina 2, que por sua vez vai diminuir a produção e liberação de aldosterona, de modo que esse indivíduo aqui está ingerindo em excesso sal, esse sal vai ser perdido aonde? Vai ser excretado na urina, em parte por quê? Pela diminuição da ação da aldosterona. Nesse caso aqui, um outro efeito que vai facilitar a natriurese é o quê? Um é a diminuição da secreção de aldosterona, outro é o quê? Que o aumento da pressão plasmática vai aumentar a pressão arterial. Isso vai aumentar a liberação de um outro hormônio pelos miócitos atriais, chamado de peptídeo atrial natriurético, que também facilita a natriurese, ou seja, a perda de sódio na urina. Os gráficos abaixo mostram o efeito da administração contínua de aldosterona para um homem normal durante o período de 2 semanas. Então aqui eu tenho o período marcado em vermelho da administração da aldosterona. Em verde eu tenho a excreção de potássio, em azul a excreção de sódio e aqui o peso corporal. Um dos efeitos da aldosterona é fazer o quê? Aumentar a retenção de sódio. Com isso, durante o período de administração da aldosterona, o que a gente pode ver? Que diminui a excreção renal de sódio, né? Ao final do tratamento, né, com a aldosterona, a gente pode ver um leve aumento da excreção de sódio, que são mecanismos compensatórios que estão sendo ativados aqui e leva esse escape da retenção de sódio. No entanto, durante todo o período da administração da aldosterona, a gente vê o quê? O aumento da excreção de potássio. Como esse indivíduo, então, está excretando menos sódio durante esse período aqui de 2 semanas, ele vai reter mais sódio e vai retendo mais quê? Acaba retendo mais água. E com isso ocorre um aumento do peso corporal, devido, então, ao aumento da retenção de água no organismo. E esses efeitos são descontinuados a partir do momento que é feita a interrupção do tratamento com aldosterona. Aumento da excreção de sódio e aumento da retenção de potássio e perda de peso. Como esse indivíduo apresenta aumento da retenção de sódio, nesse outro experimento aqui a gente pode ver o quê? Que um dos efeitos da aldosterona é promover o quê? Aqui tem a pressão arterial média, aqui eu tenho o volume do líquido extracelular. Durante o período de tempo no qual é administrada a aldosterona, como esses indivíduos então retêm sódio, eu vou ter o quê? Um aumento do volume extracelular que
pode levar ao quê? Que levou ao aumento da pressão arterial média. Tá? Então, a aldosterona, sua secreção, seu efeito sobre a retenção de sódio está intimamente relacionado então, ao volume do líquido extracelular e, por consequência, o quê? Regulação da pressão arterial. Como que a aldosterona leva à retenção de sódio pelo... Então, aqui eu tenho um esquema mostrando o túbulo renal, né? O qual tem em azul aqui as células principais do ducto coletor. A aldosterona, sendo um hormônio de esteroide, o receptor dela se encontra onde? Dentro da célula, no caso do citosol. O receptor da aldosterona é chamado de receptor mineralocorticoide, para diferenciá-lo do receptor de cortisol. Então a aldosterona se liga ao seu receptor, esse complexo se transloca para o núcleo, onde vai ativar a transcrição do RNA mensageiro de algumas proteínas, entre as quais o quê? Canais epiteliais de sódio, que vão ser inseridos então na membrana apical, facilitando o quê? A reabsorção de sódio aqui. A aldosterona, então, além de aumentar a produção, a síntese de canais de sódio que vão ser inseridos na membrana apical, ela também aumenta o quê? A presença na membrana apical de canais de potássio, de modo que a absorção e reabsorção de sódio pela célula é acompanhada do aumento da secreção de potássio. Esse sódio que está sendo reabsorvido pela célula deixa a membrana basolateral por atividade da bomba sódio-potássio, daqui para o interstício e depois para o sangue. Como que está interligado a reabsorção de sódio com a secreção de potássio? Conforme o sódio vai sendo reabsorvido, isso tende a despolarizar a membrana da célula, a membrana apical da célula. Com isso, conforme a membrana então despolariza, isso afasta o potencial de membrana do potencial eletroquímico do potássio. Se o potencial eletroquímico da membrana se afastou do potássio, o potencial de repouso da membrana se afastou do potássio, o que vai acontecer? A tendência é o potássio sair da célula, ser mais secretado. De modo que, então, que quanto mais sódio se reabsorve, mais potássio é o quê? Secretado e depois excretado na urina. Então é dessa forma que a aldosterona promove o aumento da reabsorção de sódio e o aumento da secreção de potássio. As drogas diuréticas que vão atuar sobre a aldosterona, elas tendem a fazer o quê? Então, se eu quero diminuir a pressão arterial do paciente, uma maneira de fazer isso seria o quê? Bloquear a ação da aldosterona no seu receptor. Se eu bloquear a ação da aldosterona no seu receptor, eu vou diminuir a reabsorção de sódio aqui, né? E eu vou diminuir a secreção de potássio, de modo que essas drogas diuréticas que atuam sobre a aldosterona são chamadas então de diuréticos poupadores de potássio. Além desses efeitos de aumentar a reabsorção de sódio no ducto coletor, a aldosterona também estimula a reabsorção de sódio em outros locais, como por exemplo nos ductos excretores das glândulas sudoríparas, diminuindo a concentração de sódio no suor, e ela também tem o efeito de aumentar a absorção de sódio nos intestinos. Como que é regulada a secreção da aldosterona pelo córtex adrenal? Tem alguns fatores que vão regular então a secreção de aldosterona. Quais são eles? Um dos principais é o que? A angiotensina 2. A angiotensina 2 estimula o córtex adrenal a secretar aldosterona. Além disso, dois outros fatores estimulam a adrenal a liberar aldosterona. Que seria o que? Aumento da concentração plasmática de potássio, uma hipercalemia,
pode aumentar a liberação de aldosterona, bem como o próprio ACTH, estimula a liberação de aldosterona. Então, estimulando a liberação de aldosterona, tem o quê? Principalmente a angiotensina 2, o aumento da concentração plasmática de potássio e o ACTH. Além disso, tem um hormônio liberado pelo coração, dos miócitos atriais, chamado de peptídeo atrial natriurético, que vai inibir a liberação de aldosterona pelo córtex adrenal. Então, um dos principais fatores que regulam a secreção de aldosterona pelo córtex adrenal é a angiotensina 2. A angiotensina 2 e a aldosterona, eles vão formar, então, um mecanismo, né? Uma via chamada de via renina-angiotensina-aldosterona. E essa via, ela precisa ser compreendida porque isso vai fazer parte de toda a vida clínica de vocês. Pois bem, esse sistema de renina-angiotensina-aldosterona tem início aqui, com a liberação de uma enzima chamada de renina. Então aqui nesse esquema tem o esquema de um corpúsculo renal, né, no qual então tem aqui uma arteríola aferente, os capilares glomerulares, a arteríola eferente. E aqui eu tenho o início do túbulo distal, o fim do ramo espesso da alça de Henle. Então tudo vai ter início nesse sistema com o quê? Com a liberação de renina. Então como que a renina é controlada a sua liberação? Quem libera a renina aqui é o que? São as células chamadas células justaglomerulares ou células granulares. Agora vamos ver quais são os efeitos, né? Quais são as situações no qual tem aumento da liberação de renina por essas células. Só antes de ver os fatores que levam à secreção da renina, vamos ver esse sistema renina-angiotensina-aldosterona como um todo. Então essas células justaglomerulares liberam o quê? A renina. A renina vai atuar sobre uma proteína liberada pelo fígado chamada de angiotensinogênio. Então, sobre o angiotensinogênio, a renina vai atuar levando à formação da angiotensina 1. A angiotensina 1, por sua vez, vai sofrer a ação de uma enzima chamada de enzima conversora de angiotensina. Vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. E a angiotensina 2 atua no córtex adrenal, promovendo aumento da produção e secreção de aldosterona. Então essas são as etapas envolvidas na liberação de aldosterona pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Agora sim, vamos ver quais são os estímulos que levam, né, que acarretam a liberação de renina, que dá início então a esse sistema. Então, numa situação que eu tenho diminuição do volume plasmático, isso vai acarretar em 3 efeitos, todos vão levar ao aumento da secreção de renina. Então, quando diminui o volume plasmático, isso vai diminuir a pressão na arteríola aferente. Diminuição na pressão arterial na arteríola aferente aumenta a secreção de renina. Bem como, quando eu tenho uma queda do volume plasmático, queda da pressão arterial, isso estimula, né, o sistema simpático. O sistema simpático, por sua vez, vai fazer o quê? Aumentar a secreção de renina. Células justaglomerulares têm inervação simpática. Então, quando aumenta a descarga simpática, levam ao aumento da secreção de renina. Outro efeito é o quê? A diminuição do volume plasmático vai acarretar no quê? Uma queda da pressão da arteríola aferente e também vai levar a uma diminuição na quantidade de cloreto de sódio presente aonde? Lá nas partes distais do néfron. E com isso eu vou ter uma diminuição do feedback túbulo glomerular e aumento da secreção de renina. Então esses efeitos aqui, esses 3 efeitos, aumentam a secreção de renina, que como a gente viu vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. Daí por ação da enzima conversora de angiotensina, eu tenho a formação da angiotensina 2, que vai aumentar a secreção de aldosterona. A aldosterona, como a gente viu, ela vai aumentar a retenção de sódio lá nos ductos coletores. Isso vai ser associado também ao aumento de reabsorção de água
e vai acarretar num aumento do volume plasmático, que vai então combater, vamos dizer assim, essa diminuição de volume plasmático que estava desencadeando a ativação desse sistema. Tem outros efeitos causados pela ativação simpática que não são interessantes para nós agora. Esse sistema renina-angiotensina-aldosterona é muito importante então, para a manutenção da pressão arterial. Vamos ver como que esse sistema regula tanto a pressão arterial sistólica quanto a diastólica. Pois bem, então aqui nesse esquema tem uma representação do ventrículo esquerdo aqui da artéria aorta. E aqui o sistema de arteríolas e aqui o sistema de veias. Quando o coração, então, ejeta o sangue para dentro da aorta, a aorta vai sofrer um aumento de calibre. Né? Esse aumento de calibre da aorta durante a sístole ventricular é chamado de calibre sistólico. E é nesse ponto que então a pressão dentro da artéria aorta depende de quem? Da ejeção de sangue pelo coração para dentro da aorta. Conforme então o sangue vai sendo ejetado para cá, a pressão na aorta então aumenta durante a sístole, de modo que a pressão no ventrículo esquerdo vai caindo, até o momento que eu tenho o quê? Fechamento da válvula aórtica. Uma vez que a válvula aórtica se encontra fechada, a pressão exercida pelo coração o coração não exerce mais efeito sobre a pressão aórtica, porque a válvula aórtica está fechada. Agora, a pressão dentro da aorta ela vai depender do quê? Da facilidade com que o sangue vai ser o quê? Vai chegar na aorta ou nos vasos arteriais até onde? Até os vasos venosos. Isso vai depender do quê? Essa facilidade vai depender do calibre de vasos chamados de arteríolas, que vão regular então a resistência periférica do sistema cardiovascular. Então, conforme ocorreu a sístole, aumenta a pressão arterial, né? Durante a sístole se fecha a válvula aórtica e a pressão começa a cair e o calibre da aorta vai diminuindo, tá? Até ter o calibre chamado de calibre diastólico. Então, durante a diástole, né, a pressão na aorta e nas vasos arteriais tende a diminuir. Aqui está exemplificado a aorta. Tá? E a pressão aqui dentro vai depender somente do quê? Da facilidade com que o sangue consegue fluir, né, escoar do sistema arterial para o sistema venoso. Se ocorrer, então, um aumento da força de contração cardíaca, eu vou ter um aumento da pressão arterial sistólica. Se ocorrer uma dificuldade do sangue chegar no sistema arterial, no sistema venoso, eu vou ter o quê? O aumento da pressão arterial diastólica. Então vamos ver um exemplo de como esse sistema renina-angiotensina funciona na manutenção da pressão arterial. Então aqui eu tenho o fígado, o rim, aqui um esquema representando o sistema cardiovascular. Então por algum motivo, né, esse indivíduo teve uma queda de pressão arterial, né, isso levou então à diminuição da pressão de perfusão renal, que estimula as células justa-glomerulares então a liberar renina, como a gente tinha visto. A renina vai converter o angiotensinogênio formado e liberado pelo fígado em angiotensina 1. Então a angiotensina 1 vai ser formada e, através da circulação, ela vai chegar nos capilares pulmonares, que são ricos numa enzima chamada de enzima conversora de angiotensina, que vai então converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Então o sangue que sai do pulmão ele é rico em angiotensina 2, que vai então chegar até o coração, na sístole vai chegar até o sistema arterial. No sistema arterial, a angiotensina 2 então vai percorrer o sistema arterial, chegar até o sistema de arteríolas, que está representado aqui.
Essas arteríolas são ricas em receptores de angiotensina 2. E a angiotensina 2, quando atua, os seus receptores promovem vasoconstrição. O que vai acontecer vasoconstrição nesse segmento do sistema cardiovascular? O sangue vai ficar mais difícil de chegar do sistema arterial até o sistema venoso. Com isso vai acarretar o quê? O aumento da pressão arterial diastólica. Então a atuação da angiotensina 2 nos receptores presentes nas arteríolas tem o efeito de aumentar a resistência periférica total. Isso vai aumentar a pressão arterial diastólica. A angiotensina que estava então tá aqui no plasma, ela também chega nos vasos venosos, que também tem receptores de angiotensina 2. A venoconstrição tende a fazer o quê? Aumentar o fluxo de sangue de volta para onde? Para o coração, aumentando o retorno venoso. O aumento do retorno venoso aumenta a pré-carga. O aumento da pré-carga tem um aumento do volume sistólico. Né? Pelo mecanismo de Frank-Starling, quanto maior o retorno venoso, maior vai ser o volume sistólico. Isso tende a fazer o quê? Aumentar o débito cardíaco. O aumento do débito cardíaco leva o quê? Aumento da pressão arterial sistólica. Então, a atuação do sistema renina-angiotensina é capaz de promover o quê? Aumento da pressão arterial diastólica, bem como aumento da pressão arterial sistólica. E a aldosterona? Né? Esse mecanismo que a gente viu agora é um mecanismo que atua de maneira mais rápida. Né? Já a aldosterona ela demora um pouco mais de tempo para atuar, em virtude de seus efeitos serem dependentes da transcrição gênica, né? Envolver a retenção de sódio pelo rim. Então vamos pensar em uma situação que eu tenho uma diminuição do volume efetivo circulante. Como a gente viu, isso é um estímulo para o aparelho justaglomerular liberar a renina. A renina é uma enzima que vai então converter a angiotensina gênio em angiotensina 1. E lá nos pulmões vai ser convertida em angiotensina 2 por ação da enzima conversora. A angiotensina 2 ela vai fazer o quê? Ela vai estimular o córtex adrenal a liberar aldosterona. E a aldosterona atua lá nos rins, promovendo o quê? Uma diminuição da excreção de sódio. Essa diminuição da excreção de sódio ela também é acompanhada, nesse caso aqui, por uma diminuição da excreção de água. Por quê? Porque a angiotensina 2 também estimula o hipotálamo e a neurohipófise a secretar o quê? O ADH. E estimula também o mecanismo de sede. Esses dois efeitos, aumento da secreção de aldosterona e aumento da secreção de ADH, tendem a fazer o quê? Diminuir a excreção de sódio e reter mais água também. E isso vai fazer o quê? Vai atuar de modo a ser um efeito se contrapor, né, à diminuição do volume circulante efetivo. Então, a aldosterona, regulando a quantidade de sódio do volume extracelular, acaba regulando o volume circulante efetivo, que por sua vez também atua sobre a pressão arterial. A regulação da secreção da aldosterona também está envolvida com o quê? Com a concentração plasmática de potássio. Então, numa situação que o indivíduo aumenta a ingesta de potássio, isso tende a aumentar a carga, aumenta a concentração plasmática de potássio. Isso leva o córtex adrenal a aumentar a secreção de aldosterona. Com o aumento da secreção de aldosterona, a gente viu que lá nos ductos coletores as células vão aumentar a reabsorção de sódio e aumentar a excreção de potássio. Com isso, o que vai ocorrer? Esse potássio que foi ingerido em excesso é eliminado por ação da aldosterona. Assim, em resumo do controle da secreção de aldosterona, a gente tem que entender o sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Então, quando eu tenho uma queda da pressão arterial, 3 fatores vão estimular a secreção de renina. Quais são eles? Quando eu tenho uma queda da pressão arterial, tem a ativação do barorreflexo, que por meio da atividade simpática, também vai estimular as células granulares a secretarem renina. Quando eu tenho uma queda da pressão arterial, essa queda da pressão arterial ela é detectada por barorreceptores presentes nos rins, que vão estimular então as células granulares a secretarem renina. Além disso, a queda da pressão arterial diminui a taxa de filtração glomerular. Com isso, vai diminuir o fluxo de cloreto de sódio. Então, a quantidade de cloreto de sódio que chega até a mácula densa, lá no início do túbulo distal, vai diminuir. Isso vai levar à liberação de algumas substâncias parácrinas que vão atuar nas células granulares e promover o aumento da secreção de renina. Com o aumento de secreção de renina, a gente viu o quê? Que leva à formação de angiotensina 2, que por sua vez estimula a secreção de aldosterona. E a aldosterona aumenta a reabsorção de sódio, aumenta então também a retenção de água no organismo. Isso tende a fazer o quê? Aumentar a volemia, que vai contra-atacar essa queda de pressão arterial. Então, além dos hormônios glicocorticoides e dos hormônios mineralocorticoides, as glândulas adrenais elas também liberam hormônios chamados de androgênios. Né? Por que recebe esse nome androgênio? Eles têm ação semelhante à testosterona, são masculinizantes. Quais são os principais? Os principais são 2, a androstenediona e a desidroepiandrosterona, que também pode ser encontrada no plasma na sua forma sulfatada. Eles têm o quê? Ações semelhantes à testosterona, no entanto, eles têm pouca potência. Né? Então, nos homens, eles são o quê? Pouco importantes em virtude da grande quantidade de secreção de hormônios androgênicos mais potentes, como a testosterona e a dihidrotestosterona. Eles estão relacionados ao quê? Ao aparecimento das características secundárias, sexuais secundárias, né? E na mulher eles seriam importantes, né? No aparecimento, né? E no crescimento de pelos no pubis e nas axilas. Né? O amadurecimento o aumento da secreção desses hormônios androgênicos adrenais na mulher, normalmente ele precede a menarca, né? De modo que o aparecimento de pelos antecede a primeira menstruação. Esse aparecimento de pelo das características sexuais secundárias das mulheres é chamado de adrenarca. Muitos desses hormônios androgênicos adrenais são convertidos em testosterona nos tecidos periféricos. Então vejam só, a desidroepiandrosterona e a androstenediona elas podem ser convertidas em testosterona e atuar no receptor androgênico. Bem como a testosterona ela também pode ser convertida em estradiol e exercer os seus efeitos na forma desse hormônio. Então, na verdade, esses hormônios androgênicos liberados pela adrenal, eles servem como uma reserva, né, de hormônios mais potentes, como a testosterona, a dihidrotestosterona e o estradiol. Então, quando a gente vê os efeitos desses hormônios, a gente tem que ver o quê? Os efeitos dos outros androgênios, né? Como, por exemplo, tem efeito da testosterona, né, que pode atuar no cérebro, na hipófise, nos rins, do androgênio mais potente, que seria a dihidrotestosterona na vesícula seminal, na próstata, epidídimo, na pele, e no estradiol, o efeito do estradiol, né, que atuaria então no hipotálamo, na hipófise, nos ossos e nas mamas. Quando eu tenho um tumor secretor de androgênios adrenais, o que vai acarretar? Esse daqui é um menino de 7 anos, né? Ele vai ter uma virilização precoce, né? Então ele vai ter alterações na voz, crescimento dos pelos, crescimento do pênis, né? Muito maior do que aquele esperado para a idade. Quando isso ocorre nas meninas, eu tenho sintomas semelhantes, né?
nesse período aí. Então, em resumo, né, o córtex adrenal tem 3 camadas, né? A zona glomerulosa, que é a parte mais externa que libera a aldosterona, que está relacionada ao controle hidroeletrolítico. A zona fasciculada, que está relacionada à liberação do cortisol, que envolve então a resposta ao estresse, modulação da resposta inflamatória e imune. E a zona reticular, né, que vai liberar os androgênios que estão relacionados às características sexuais secundárias. Então, como estudo dirigido dessa aula, a gente teria o quê? Algumas questões aí relacionadas a entender, né, conseguir descrever os mecanismos que controlam a secreção de cortisol, descrever a relação do cortisol com a resposta ao estresse, descrever as principais ações fisiológicas do cortisol, aí já com a relação à aldosterona explicar então a regulação da sua secreção, seus efeitos fisiológicos, e por último descrever os principais androgênios adrenais e as suas principais funções. Obrigado.